O deputado federal Marcel Van Hatten compartilhou pelas redes sociais vídeo em que o deputado estadual Felipe Camozzato anuncia e comemora o resultado da ação popular que propôs contra o governo federal para impedir que Lula use a máquina pública para promoção pessoal. Van Hatten disse: "Parabéns pela grande vitória, Camozzato. Não podemos mais tolerar o uso da máquina pública para fazer campanha. Era o que estava ocorrendo com o governo federal, utilizando órgãos oficiais para promover Lula e o PT. Continuaremos fiscalizando e tomando atitudes contra qualquer tipo de ilegalidade. Sugiro que você siga o Felipe Camozzato, deputado estadual do Novo, e que ainda vai dar muita dor de cabeça aos petistas." No vídeo compartilhado por Van Hatten, Camozzato ironizou as reações de petistas à sua ação popular. Ele explicou que os petistas o acusaram de pedir censura prévia e lembrou que esses mesmos petistas defenderam e defendem as medidas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que impõe censura prévia a veículos de comunicação, a cidadãos e a parlamentares. Van Hatten comentou também a liberação gradual de presos políticos por parte do ministro Alexandre de Moraes. O deputado disse: "Alexandre de Moraes levou quase 2 meses para libertar 173 pessoas que foram presas em 8 de janeiro, quando o Brasil presenciou estarrecido a invasão das sedes dos 3 poderes. Não há dúvidas de que crimes foram cometidos e devem ser punidos de acordo com a lei. O problema é que Moraes deixou mulheres, idosos e doentes atrás das grades por tanto tempo, desrespeitando premissas básicas do devido processo legal, como o direito à defesa, a individualização da conduta, o acesso aos autos, entre tantas outras irregularidades. Muitas dessas pessoas sequer estavam presentes no momento da depredação, tendo chegado em Brasília apenas na noite do dia 8. Mesmo assim, foram presas no dia seguinte, no QG militar, em flagrante, entre aspas. É surreal. Passados 50 dias atrás das grades, presos seguem sem direito à defesa e ao devido processo. Não sou apenas eu que estou falando isso. Promotores do Ministério Público do Distrito Federal afirmam que grande parte dos detentos não tem advogado ou recebeu atendimento somente em algum momento da investigação, sem ter acompanhamento permanente. Hoje, no Brasil, o Supremo age fora da lei, fora da Constituição. Agora, depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaurar a CPMI que investigará os atos de 8 de janeiro. O parlamento precisa dar uma resposta à população diante de tantas ameaças ao Estado de Direito e ataques à nossa Constituição. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores para impedir suas atividades por mais de 20 meses. A decisão confisca, de forma indiscriminada,
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, conquistamos uma vitória importante sobre o governo federal. Se vocês lembram, alguns dias atrás eu entrei com uma ação popular como cidadão e não como deputado estadual, questionando a violação do princípio da impessoalidade, quando órgãos do governo Lula usaram canais oficiais de governo para fazer, basicamente, uma comunicação pessoal do presidente Lula e do partido e das ideologias eleitorais defendidas pelo governo. Isso a Constituição Federal proíbe, nós apontamos e agora, recentemente, tivemos êxito na ação. O governo federal respondeu à nossa ação. Em sua defesa, ele coloca que deletou todas as postagens apontadas como irregulares e ainda nos acusou de estarmos fazendo censura prévia por dizermos que eles não podem novamente incorrer na ilegalidade. O que é bastante curioso, porque se é ilegal, já não poderia acontecer. Agora, nos acusar de censura prévia nos parece bastante incoerente, especialmente que o governo Lula, o PT, o presidente Lula, enfim, esses aliados, defenderam as medidas do ministro Alexandre de Moraes quando o ministro e o STF fizeram censura prévia a veículos de comunicação e, por exemplo, ao documentário da Brasil Paralelo na época das eleições. Curioso? Hipócrita? Não sei. Mas o bom é que a gente teve essa vitória e logo mais nós encaminharemos novas denúncias sobre outras modalidades de ilegalidade que eles voltaram a incorrer sobre esse mesmo tema. Nós não podemos nos omitir e isso cabe a todo cidadão e não apenas aqueles que ocupam cargos públicos como eu de deputado estadual. Para mais uma vez falar sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor. Neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar
Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos.
risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado.